Queria falar hoje sobre Jesus. Ver que assunto maravilhoso. E exatamente uma passagem que está lá em João capítulo 6, algumas passagens de João capítulo 6. E existe um certo momento na vida de Jesus que Jesus ele faz uma multiplicação de pães e de peixes. E as pessoas tão maravilhadas, admiradas com aquilo, elas querem proclamar Jesus rei da vida delas. Rei da nação. Consegue entender? Porque elas estavam felizes com aquilo que Jesus fez. Mas hoje a gente vai entender um pouco sobre como Deus governa na nossa vida. E a diferença de alguém que deixa Jesus governar na necessidade e alguém que deixa Jesus governar em cima do propósito. E a gente vai ver que há uma diferença entre uma pessoa que serve a Jesus pelas suas necessidades e alguém que serve a Jesus pelo seu propósito, por quem Jesus é. Então eu queria que você lesse lá no capítulo 6, versículo 14, você que não está com a Bíblia presente aí, escuta aí que eu vou ler. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vê só, a primeira vez que eu li essa palavra eu fiquei, caramba, que viagem, né? Porque Jesus realmente ele é rei. Jesus ele é o cumprimento das profecias. Assim que foi liberada a bênção sobre as tribos de Israel, uma das bênçãos que já apontavam para Jesus foi quando um patriarca ele ora pelas tribos e diz assim, o cetro jamais se apartará de Judá. E Jesus esse é o leão da tribo de Judá. Ele é a promessa que Deus fez a Davi. E Natã, ele diz a Davi que Deus faria uma dinastia que seria perpetuada ao longo das gerações. E é incrível porque Deus ele cumpre isso. Jesus é a raiz de Davi, que venceu. Então o trono pertence a Jesus. Ou seja, as pessoas queriam arrebatá-lo, as pessoas queriam pegá-lo à força e anunciá-lo rei, proclamá-lo rei. Mas Jesus ele se retira e fica sozinho. E eu fiz, caramba, as pessoas queriam exaltar Jesus, queriam levantar Jesus como rei. Aí o Espírito Santo ele falou algo no meu coração. Ele disse assim, para que a promessa se cumprisse, era necessário, antes de Jesus receber uma coroa de glória, receber uma coroa de espinhos. E isso falou muito no meu coração, porque muitas vezes a gente quer a bênção fora do tempo. E a bênção fora do tempo, ela gera uma maldição. Os homens estavam embaixo do domínio da lei e do poder do pecado. E para Jesus vir libertar, era necessário que ele pagasse o preço na cruz de Calvário. Então, se Jesus fosse proclamado rei naquele momento, toda a promessa ela não se cumpriria. Consegue entender? E para que os homens fossem livres dessa maldição, era necessário que Jesus fosse entregue na cruz do Calvário, recebesse uma coroa de espinho antes de receber uma coroa de glória. Então, Jesus ele se retira e fica sozinho. Eu disse, Deus, que incrível, né? Que incrível que o Senhor é fiel com as promessas. Era algo que seria bom para Jesus, seria prazeroso para Jesus reinar sobre aquele povo, mas Jesus disse que não. Mas por que Jesus disse que não? Não só pelas promessas, mas porque Jesus ele sondava os corações. Ele sabia as intenções do coração do homem. E ele sabia que aquela multidão o seguia e queria proclamá-lo rei, não pelo sinal, não pela glória que ele tinha, não porque ele era Jesus, o Messias, mas porque ele preenchia a necessidade das pessoas. E a gente tem uma mania de viver assim, achando que Deus ele é o nosso band-aid. Quando a gente está machucado, ele vai nos sarar. Quando a gente tá... Não que ele não faça, ele faz. Mas esse não é o propósito dele, entende? O propósito do Espírito Santo no nosso coração é nos tornar mais parecido com Jesus. O propósito de Jesus é nos salvar e ele intercede na frente do Pai. A Bíblia diz que nós temos esse intercessor diante do Pai, que é Cristo. Mas as pessoas elas se apegam a Jesus como Raquel se apegava a um ídolo. Eu lendo essas passagens, lembrei de Raquel. E Raquel, ela esconde um ídolo. A Bíblia vai dizer em uma certa passagem que ela senta em cima desse ídolo e esconde, porque ela queria gerar. Então ela pede aquele ídolo para que ela venha gerar. Ou seja, o coração de Raquel era um coração idólatra. O problema de Raquel é porque assim, quando nós fomos criados à imagem de Deus, isso implica que nós vamos obedecê-lo, ele é o nosso Senhor. Somos nós que somos uma cópia dele.
Mas a partir do momento que o homem ele gera um ídolo, a partir do momento que o homem ele cria um ídolo, ele está dizendo que aquele ídolo é a imagem dele, porque nasceu na consciência dele, nasceu na criatividade dele ao construir aquele ídolo. Então, isso implica que aquele ídolo tem que obedecer a esse homem, entende? Então é mais fácil eu criar um ídolo para que ele me sirva do que eu entender que Deus me criou para eu servi-lo. Por isso que é tão difícil renunciar. Por isso que é tão difícil para algumas pessoas entender que Cristo não é só o nosso Salvador. Ele também é o nosso Senhor. Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Salvador todos precisam. Todo mundo está numa condição que precisa de um Salvador. E quem que, por exemplo, se afogando não gostaria de um salva-vidas? É necessário um Salvador, porque se há um Salvador, existe alguém que está precisando de salvação. Mas ele não é só o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. E quando a gente fala sobre Senhor, isso significa que ele é o nosso dono. Existe uma frase de Leonardo Ravenhill que eu amo, que ele diz assim: Deus ele não quer ser o nosso sócio, Deus quer ser o nosso dono. Ou seja, Deus ele quer o teu controle da nossa vida, Deus ele quer dar as rédeas da nossa vida. E é muito importante se entregar a Deus. Raquel tinha um coração idólatra. Então Raquel, ela queria esse leão domável, entende? Era como se fosse... Você já viu aquele leão do circo? Pronto, o leão do circo, ele é forte, ele é grande, porém, aquele domador, ele entra com uma cadeira e com um chicote e o leão, ele se acua. Por quê? Porque por mais que ele seja grande assim, né, na aparência, o homem pode dominá-lo. Deus é um leão indomável. Deus é um leão indomável. Deus é um leão selvagem. Ou seja, não é possível você obrigar Deus a fazer o seu querer. Pelo contrário, somos nós que obedecemos a Deus, entende? Deus não é esse leão de circo que fica acuado quando entra um tratador com um chicote para assustá-lo. Não, Deus é um leão selvagem. E eu acho isso incrível. Então, as pessoas, assim como Raquel naquele tempo, elas estavam querendo um Deus ou um rei, no caso de Jesus, na passagem de João, capítulo 6. Para quem chegou agora, a gente está lendo João capítulo 6, está fixado aí na live. Para aquelas pessoas, ter um rei que supriria suas necessidades era algo maravilhoso, entende? Seria algo perfeito. Quem não queria que o presidente do Brasil fosse uma pessoa que supriria todas as nossas necessidades? É bom aos nossos olhos saber que tem alguém que vai nos dar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, entende? Mas Jesus, ele não quer reinar sobre a sua necessidade. Jesus, ele quer reinar sobre o seu propósito. Jesus, ele quer reinar sobre a sua vida. Ele quer que você o siga porque você sabe quem ele é e não pelo que ele pode fazer. Então, quando a gente dá um pulinho lá no capítulo 6 ainda, no versículo 24, vai dizer assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Ou seja, a multidão seguia Jesus pelo que Jesus poderia fazer por elas. Ou seja, a fome seria suprida, a sede seria suprida. Então o povo ia conclamar Jesus rei e Jesus se retira e fica sozinho. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós temos que entender que a bênção fora do tempo, ela é uma maldição. Ou seja, se Jesus naquele momento fosse colocado como rei, como a gente já disse antes, não se cumpriria as promessas do Antigo Testamento, as promessas que falavam a respeito de Jesus. Então Jesus, ele entende que era necessário ele sofrer para que outros pudessem viver. Era necessário que ele passasse por dores para que as profecias se cumprissem. Ou seja, Deus ele não aceita, Jesus ele não aceita reinar no momento de necessidade. Ele quer ser o rei daqueles que o aceitam, daqueles que entendem o seu propósito, do porquê ele veio, qual é a necessidade. A nossa necessidade maior não é do pão carnal, do pão natural, mas do pão espiritual. E enquanto Jesus, no capítulo 6, quando você lê ele todo, você vai ver, Jesus ele falava sobre verdades espirituais e os homens pensavam em verdades carnais, verdades naturais. Ou seja, era sempre Deus trazendo um princípio espiritual, estabelecendo algo que passaria dos seus dias e os homens pensando naqui, agora, no que eu estou vivendo hoje. E Deus ele está vendo muito mais além. Então eu declaro sobre a tua vida que
quando você começar a pensar no hoje, Deus vai começar a dar os olhos dele para você e você vai começar a ver mais além. Você vai começar a ver que existe um propósito, existe um porquê, que a dor é necessária. É necessário que Cristo recebesse uma coroa de espinho antes de receber uma coroa de glória. Então, a gente tem que entender que é necessário ainda esse período de vale na nossa vida. É necessário esse período de dificuldade para que a gente venha receber aquilo que o Pai tem preparado para nós. A gente muitas vezes se apega às dificuldades do hoje, às lutas, ao amanhã. Quando a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Paulo, ele declarou, e eu acho isso perfeito, quando ele diz assim, que as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu que amo Jesus, você que ama Jesus, existe uma glória que vai superar toda a dor, toda a dificuldade que nós passamos, entende? E Deus ele não está procurando pessoas que o sigam pelo que ele pode dar. Existe um provérbio, eu não lembro agora a referência desse provérbio, mas se você procurar aí você vai achar. O provérbio ele diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, me dá e me dá. E eu acho incrível essa passagem, porque nós somos filhos do Cordeiro, mas muitas vezes a gente se comporta como filhos da sanguessuga. E os filhos da sanguessuga só sabem pedir, Deus me dá, Deus eu preciso daquilo, Deus eu preciso disso. Quando as orações de Jesus na Bíblia, na maioria das vezes, ou sempre, falava sobre a vontade do Pai ser estabelecida, que seja nos céus, que seja aqui na terra como é nos céus. Quando ele disse assim, Pai, que seja feita a tua e não a minha vontade. Ele sempre orava aquilo que estava no coração de Deus. Tudo o que Jesus fazia, ele só fazia porque ele via o Pai fazer. E é um tempo da gente se mover, não por aquilo que a gente acha certo, não por aquilo que a gente acha bom ou agradável pra gente, mas fazer aquilo que a gente vê o Pai fazer. E nós só conseguimos saber o que o Pai faz num momento de secreto, num momento onde Deus fala. Muitas vezes a gente vai à presença de Deus como essa multidão. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu preciso daquilo outro. Não que seja errado pedir. Pedir não é errado. A Bíblia vai dizer assim, nada tendes porque nada pedes. Porém, o versículo ele continua dizendo, mas quando pedis, pedis mal, porque pedis para as próprias paixões, para os próprios desejos. Então Jesus está dizendo que não é errado você orar, você pedir. Você tem que entender qual é a motivação que lhe leva a pedir e o que você está pedindo, como você está pedindo aquilo a Deus. Entende? Deus ele não quer reinar, mais uma vez falando isso, Deus ele não quer reinar sobre a sua necessidade. Deus ele quer reinar sobre o seu propósito. Você tem um propósito em Deus. Deus não errou quando criou você. Deus não criou você e fez, aquela pessoa está lá e depois eu vou dar um propósito a ela. Não. Quando você nasceu, Deus já sabia o seu propósito. Deus já sabia o porquê da sua existência na Terra. A Bíblia diz que ele escreve o fim desde o começo. Então ele sabe todos os dias. Entende? Então ele sabe que existe algo para a sua vida. Eu amo porque Davi, ele disse que o Pai ele escreveu todos os dias dele antes dele ser formado. E o Senhor planejou os dias dele sem ele mesmo saber. Ou seja, existem coisas que Deus já preparou para nós, mas que nós precisamos acessá-la, nós precisamos entrá-la, entende? Então, vamos mudar a nossa oração, vamos mudar a forma que a gente temos nos relacionado com Deus. Então que a gente não seja mais como os filhos da sanguessuga que dizem me dá e me dá, mas se tornar como os filhos do Cordeiro que oram, Deus, que seja feita a tua e não a minha vontade. Pai, que se faça aqui na terra como nos céus. Porque Jesus nos ensinou orações assim, orações de entrega, entende? Então, continuando. Quando a gente vai lá no capítulo 41, ainda no versículo 41, perdão, no capítulo 6 de João, vai estar escrito assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Então, sempre a multidão, ela se refere a Deus, ela se relaciona com Jesus no natural, enquanto Jesus ele falava no espiritual, entende? Ou seja, enquanto Jesus estava dizendo, eu sou o pão dos céus, o povo estava dizendo, não, você é filho de José. Ou seja, a multidão conhecia a Deus não segundo a fé, não segundo o Espírito, mas segundo a carne. E a palavra vai nos ensinar que as coisas do Espírito são discernidas por meio do Espírito, entende? Então, eles não entendiam aquilo que Deus estava falando.
E como a gente falou, as palavras de Jesus, ela vai ser como uma peneira. Ela vai ser como uma triagem que vai definir quem é discípulo e quem é multidão. Tem muita gente seguindo a Jesus pensando ser discípulo, quando na verdade tem coração de multidão. Eu não estou dizendo que você tem que parar de seguir a Jesus, mas você tem que reformar o seu coração. Permitir que o Espírito Santo mude quem você é. Porque o papel do Espírito Santo na nossa vida, como já foi dito, é nos deixar mais parecidos com Jesus. E Jesus, ele era submisso a Deus. Jesus, ele obedecia ao Pai em tudo que ele fazia. Então, a gente vê aqui no versículo 41, murmuravam, pois, dele judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, no mesmo capítulo, vê que engraçado, no mesmo capítulo, aquela multidão que estava seguindo Jesus e queria proclamá-lo rei, agora estava murmurando contra Jesus, a ponto de Jesus dizer, não murmureis entre vós. Ou seja, aquela multidão o seguia pelo que ele podia fazer. Mas quando Jesus ele começa a falar o que é necessário, quando ele começa a falar as verdades espirituais de Deus, as profecias que foram cumpridas através da vida dele, as pessoas não aceitaram. Consegue entender? A divisão. A mesma multidão que queria dizer, Jesus, você é o meu rei. Jesus, a gente gostou tanto da multiplicação de pães e peixes que a gente quer que o Senhor seja rei. Aí Jesus começa a falar o que é necessário para segui-lo. E começa a mostrar, como a gente leu lá no versículo 26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão vindo a mim por causa da necessidade. Mas quando a necessidade de vocês forem cumpridas, forem preenchidas, vocês vão me abandonar. Ou seja, eu não quero reinar sobre a necessidade de vocês. Eu quero reinar sobre a vida de vocês. Eu quero reinar sobre o propósito de vocês. Entende? Então, continuando. As pessoas estavam murmurando agora. A mesma multidão que dizia que Jesus era rei, que queria que Jesus fosse rei, agora estava murmurando. Vai ter uma passagem lá no versículo 60, vai dizer assim. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Vê, meu irmão. As palavras de Jesus, sempre, elas vão definir quem é filho e quem é multidão. Quem é discípulo e quem é multidão. As palavras de Jesus, elas parecem loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para a salvação. A palavra nos declara isso claramente. As palavras de Jesus são a verdade. E eles questionam a Deus. Deus, Jesus, que palavra dura, que discurso duro. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, versículo 61, a respeito das suas palavras, interpelou-los. Isto vos escandaliza? Nossa. Jesus está dizendo assim, olha, as minhas palavras escandalizam vocês. As minhas palavras parecem duras para vocês. A Bíblia vai nos ensinar que os mandamentos de Deus não são penosos. Os ensinamentos de Deus não são dificultosos para nós, por mais que nós viemos passar por dores e por problemas. A Bíblia diz que as dificuldades do tempo presente não se podem comparar com aquilo que Ele tem planejado para nós, para aquilo que Ele já tem preparado para os que o amam. Entende? E escuta no versículo 66 o que ele vai dizer, o que vai se continuar. À vista disso, muitos dos seus discípulos, não só os 12, mas todas aquelas pessoas que o seguiam, e até os que já não se declaravam mais multidão, mas se viam como discípulos. A Bíblia diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, aos que tinham propósito, aos quais ele tinha chamado, venha, vamos viver algo maravilhoso, vamos ser pescadores de homens, venham. Ele disse assim, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E eu gosto desse momento em que Jesus ele levanta uma autorreflexão. Jesus ele tem essa sabedoria, essa unção de Deus de nos fazer pensar. E eu gosto porque Jesus ele nos faz nos questionar. Ele nos faz pensar a respeito da nossa vida. Então, o questionamento que eu queria fazer para você nessa noite é exatamente essa. Que Jesus fez aos discípulos.
Porventura quereis vós também se retirar? Então, naquele momento, os discípulos começam a se questionar: por que nós estamos aqui? Por que nós seguimos Jesus? O que nos leva a estar seguindo Jesus? E eu queria que você se perguntasse hoje, você aí onde você está, se questionasse: Jesus, o porquê eu estou te seguindo? Qual é a minha motivação? Qual é o gás? O que é que me impulsiona a te seguir, a te buscar, a viver o que o Senhor diz? O que me leva a crer que realmente o Senhor é caminho, verdade e vida? Eu gosto desses questionamentos, porque me faz reajustar a minha ótica, me faz reajustar os meus passos, me faz reajustar as intenções do meu coração. Por que eu estou seguindo? Por que eu peço o que eu peço? Por que eu crio um projeto? Por que eu estou trabalhando? Por que eu faço esse ministério? Por que eu vivo isso? Por que eu estou nessa igreja? Por quê? E eu amo a resposta que Simão Pedro dá. Porque é uma resposta que revela o coração dele. E a resposta que você vai dar a Jesus agora a esse questionamento revela o teu coração. Revela em quem está depositada a tua confiança. Revela em quem está depositada a tua fé. Esse questionamento, a resposta desse questionamento vai desandar o seu coração. Entende? Simão Pedro ele responde assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Massa demais. Ele está dizendo assim: Jesus, as tuas palavras geram vida. Então fora de ti há morte. Fora de ti não há esperança. Fora de ti não há salvação. Fora de ti não há uma continuação no nosso propósito. Então, para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se só o Senhor tem palavras que vão gerar vida no nosso coração? Então, e ele continua dizendo assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E isso me revela, o versículo 69 do capítulo 6 do livro de João, vai me revelar 2 níveis de um relacionamento com Deus. Ele diz: temos crido e conhecido. Nós somos salvos pela fé. Amém? A Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, morto e ressuscitado, e que virá para nos buscar. Ele perdoou os nossos pecados e venceu toda a obra maligna. Ele já venceu. Mas o segundo nível, o segundo patamar de relacionamento com Deus é esse: conhecer. Ele diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E o conhecimento de Deus vem através do relacionamento, da busca, da leitura bíblica, da oração, de devocional, de vida em comunhão com o corpo. Isso vai nos revelar facetas de Deus. Quando a gente vai estudar teologicamente a pessoa de Deus, sendo isso um campo muito arriscado, né? Porque a gente está falando de Deus, um ser perfeito. Uma coisa é você falar de alguém quando ela não está presente, outra coisa é você falar de alguém que está ali o tempo todo lhe ouvindo. Então, quando a gente está falando sobre Deus, Deus está presente, ouvindo. Então, a gente não quer falar algo errado a respeito de Deus. Mas quando a gente estuda na teologia a respeito de Deus, vai dizer que Deus é um ser muito facetado. Ou seja, é um Deus de muitas faces. A Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. A Bíblia vai dizer que Deus é justo juiz. Ou seja, existem várias faces de Deus. Deus ele tem vários pontos da sua natureza que nos é muito válido estudar na Bíblia e entender mais sobre ele. E o conhecimento de Deus é perfeito, porque a Bíblia nos diz que o conhecimento de Deus é a vida eterna. Entende? Ou seja, eu não vivo na terra esperando Jesus voltar, por mais que essa seja a minha esperança, e eu quero que ele volte. Mas a minha esperança não é só esperar ele voltar, mas conhecê-lo, porque a Bíblia diz que conhecer a Deus é a vida eterna. Então eu já vivo como se eu vivesse na vida eterna aqui na terra, entende? Eu não vivo sentado no banco da igreja, tá, me converti, agora eu vou só esperar Jesus voltar. Agora eu já sou crente, sou salvo, vou esperar ele vir. Não! Agora eu tenho que segui-lo, fazer aquilo que ele fez, viver aquilo que ele viveu, entende? Jesus ele nos leva de vinde a mim todos vós que estáis cansados, e começa a dizer assim: ide por todo mundo. Eu ouvi isso uma vez do pastor Luiz Hermínio, e isso que o apóstolo Luiz Hermínio falou encheu muito meu coração. Ele falou de 3 verbos que Jesus ensinou. E ele fala sobre o vir,
ele fala sobre o seguir e depois sobre o ir. Ou seja, primeiro ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois ele diz assim, ide por todo mundo e pregai. Ou seja, o nosso primeiro passo é ir a Jesus. O segundo passo é segui-lo, morrer para nós todos os dias, tomar a nossa cruz. E o terceiro passo é ir e fazer aquilo que ele fez. Então, antes da gente encerrar, eu queria refrisar essa frase para você. Jesus não quer ser rei sobre a tua necessidade. Jesus quer ser rei sobre o teu propósito. Jesus ele não quer ser rei sobre a tua necessidade. Quando a gente tem uma necessidade e ela é suprida, a gente para de ir na fonte. Mas quando a gente tem a necessidade diária, a gente tem que ir na fonte todos os dias. Entende? Isso me lembra quando o povo de Israel começou a construir cisternas. Porque o caminho para buscar água era muito distante. Então eles começam a deixar de ir nos rios e começam a construir cisternas para poder armazenar água, para não andar aquele caminho todo. Mas Deus os repreende dizendo que não deseja cisternas rotas, ou seja, cisternas que não conseguem sustentar a água. Porque o prazer do Senhor estava que aquele povo fosse ao rio, porque no rio as águas são renovadas, no rio as águas são trocadas diariamente. E Jesus quer que a gente mergulhe nesse rio, onde as águas são renovadas, onde há renovo, onde há refrigério, onde há algo novo todos os dias. E Jesus é novidade de vida, e vida em abundância. Então eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Eu queria fazer uma oração junto com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse essa oração e orasse em seu coração, amém? Jesus, nós queremos orar, Jesus, por cada uma dessas pessoas, papai. Eu oro a ti, pai, em nome de Jesus, por cada uma dessas vidas que estão assistindo essa live, pai. E pelas que irão ouvir, Jesus, as pessoas que ainda ouvirão essa live, pai. Eu oro, Jesus Cristo, para que o Senhor venha formatando os corações, para que o Senhor venha formatando a mente, Jesus. Para que nós venhamos deixar de nos comportar como filhos da sanguessuga que dizem me dá e me dá, e nos tornemos filhos do Cordeiro, que nos tornemos como Jesus, Pai. Que ora, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus, nós oramos a ti, que antes de buscar, Jesus, as nossas próprias bênçãos, os nossos próprios projetos, os nossos próprios sonhos, nós viemos buscar o teu coração e o que o Senhor deseja de nós, Pai. Porque a tua vontade, Jesus, é boa, agradável e perfeita, Jesus. Sendo isso bom para nós ou não, Jesus. A tua palavra nos ensina a render graças ao Senhor em todo o tempo, Pai. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo para nós. Essa é a vontade do Senhor para nós, Jesus. Quer nós estejamos em dias maus, quer nós estejamos em dias bons, Pai. Essa é a vontade do Senhor para nós. Para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer crescer, Jesus. Eu oro a ti, Jesus, para que nós venhamos entender que as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória que o Senhor já tem preparado para nós na eternidade, Jesus. E que nada, Jesus Cristo, desse mundo, Jesus, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria que você abrisse suas mãos onde você está. Eu queria declarar sobre a tua vida um tempo de renovo. Eu queria declarar na tua vida um tempo de paz. Sim, eu sinto de Deus que muitas pessoas receberão um renovo do Senhor nesses dias. Sim, Espírito Santo, sim, Jesus. Sim, existe um renovo de Deus sobre as pessoas, Pai. Sim, Jesus. O Senhor disse que é o tempo da chuva temporã e serôdia. A chuva que cai em tempo e em fora de tempo. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, eu sinto de Deus que é um tempo novo do Senhor sobre a sua vida, é um tempo do Senhor sobre a tua família, é um tempo do Senhor sobre a tua casa. Jesus, nós oramos agradecendo a Ti, Pai, porque a Tua palavra traz regozijo para o nosso coração, porque a Tua palavra nos alinha com o coração de Deus. Pai, obrigado pelas Tuas verdades, Jesus.
Eu oro, Jesus, por essas pessoas te pedindo, Pai, em nome de Jesus, que essas verdades espirituais se apeguem no seu espírito, Pai. Que essas verdades espirituais, Jesus Cristo, estejam impregnadas nas suas mentes e nos seus corações, Pai. Que essas verdades do Senhor, Pai, permaneçam nas suas vidas e frutifiquem e deem frutos a 100 por 1 no nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida deles, Espírito Santo, renovo do Senhor. Eu declaro sobre a vida deles, Pai bendito, uma nova conduta, a oração renovada, Jesus. Até a oração vai ser renovada, Jesus. Nós cremos, sim, Jesus, nós cremos, Pai. Desde já nós te agradecemos, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Jesus. Amém, Jesus.